A notícia do momento. UOL, Globoesporte.com, Primeiro lugar dos trending topics foxesporte.com.br. Eugênio destaca aqui, primeiro lugar já no Twitter. Em dia de final de Libertadores, Roger Machado acertado com o Palmeiras. É o novo técnico do Palmeiras, informação que está circulando aí pela internet. O clube ainda não anunciou oficialmente, mas está contratado. Um ano de contrato. É. E eu discordo disso, sabia, gente? Por quê? Porque vamos falar de projeto, vamos falar de coisa séria. Certo. Por que não faz um contrato de 3 anos com o Roger? Porque contrato de treinador não vale de nada. Quebra isso, a gente tem que quebrar isso. Não vale, quebra, quebra, dá o projeto legal, vamos fazer um negócio bacana. Historinha, ele vai fazer 2, 3 anos, você mesmo manda embora. Pô, mas toda hora a gente fica aqui criticando os clubes que mandam embora, quando eu sugiro 3, aí não pode? É a realidade. Não é isso. Então tá bom, então faz um mês, não deu certo, já manda embora. Não adianta, o Eduardo Batista Os primeiros 4 jogos do Campeonato Paulista perdeu, já vai pra a questão é assim, manda acho embora, que isso aqui, o ponto é o seguinte, o Palmeiras sinaliza um estilo de jogo que ele deseja. Qual é o estilo? O estilo de pressão e troca de passes. Futebol moderno, pressão, time compacto e muita troca de passes, posse de bola. É diferente do Cuca. Como era diferente do Eduardo Batista no ano passado. O Eduardo Batista tinha um contrato de 2 anos e não aconteceu nada. Durou 5 meses. Durou 4 meses. 4 meses. Então, a pergunta é assim, o Palmeiras sinaliza... A culpa não foi dele, né, PVC? Palmeiras Foi o projeto errado de terem mandado embora o treinador, questão é assim, né? o Palmeiras sinaliza com o Roger. Primeiro assim, acho que tem algumas coisas aqui. Quando se lançou o nome do Abel, a recepção não foi positiva. É? Ninguém soltou rojões. Você sabe que eu senti isso? É um termômetro para mim e acho que para muitos palmeirenses. O Chiita Verde aqui no meu ponto eletrônico, quando falaram o nome do Abel, ele falou assim, não sei se é o técnico ideal do Palmeiras, não. O Roger também não tem uma segurança de ter unanimidade. O Chiita não Mas gostou do Roger, aí precisa ter uma postura da direção do Palmeiras. Maurício Gagliotti, 2 semanas atrás, dizia assim, eu já errei uma vez, não posso errar a segunda. Então, se você escolhe o Abel, você está escolhendo um escudo. O Abel é o maior nome do mercado. Pela história, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. O Roger não é o maior nome no mercado. Então o Roger não é um escudo para a diretoria. Então você está escolhendo um estilo de jogo. E a diretoria tem que servir de escudo para ele. Exatamente. Agora vou te contar. Antes de você falar, Rodrigo, 1 segundo, só porque nós vamos lançar uma enquete agora especificamente para a torcida do Palmeiras. Palmeirense, você aprovou a contratação de Roger Machado? Sim ou não? Está lançada a nossa segunda enquete hoje aqui no Expediente Futebol. Pois não, Rodrigo? Informação que eu já tenho algumas semanas, o Roger Machado recebeu uma proposta do Inter para ganhar 400 mil por mês, mais bonificação por classificação para Libertadores. Essa proposta já chegou para ele há mais ou menos 2 semanas e ele não respondeu para o Inter. O Roger é muito identificado com o Grêmio, então ele pensou certamente também, assumir o Inter não pegaria bem em esse lado. Só um detalhe sobre isso. Eu conversei com o Roger semana passada e o Roger disse assim, na rua a receptividade da torcida colorada com o nome dele era muito positiva. Então, mas assim, não quero dizer que foi por isso que ele não assumiu o Inter, que a proposta era boa. Não sei exatamente qual que é o valor que ele vai receber no Palmeiras. Mas ele não chegou a responder. Tem a proposta na mesa, então qual que era o pensamento no Inter? Para todo mundo, o Roger vai ser o nosso treinador e em dezembro vamos anunciá-lo. O Roger não quis, não respondeu, não deu sinal, não disse sim para o Internacional e disse sim agora para o Palmeiras. Essa negociação engatilha muito fortemente Abel Braga, técnico do Internacional. Ontem houve uma reunião no Sul entre Fábio Braga e Roberto Melo, que é o vice de futebol do Inter. Então, o Abel, que já na última coletiva não garantiu, não garanto para ninguém que eu vou continuar no Fluminense em 2008. O Abel era sondado, era um nome no Palmeiras. Agora é muito forte, o Inter vai com tudo, já tem essa reunião. Aliás, o Fábio Braga vai acompanhar na Arena hoje o jogo do Grêmio. E todo mundo lá, o que se fala agora, já está preparado. O Abel chegando para o Inter. O Abel era para ser o escudo, como o PVC falou, o para-raio. Você traz um cara que, embora nunca tenha treinado o Palmeiras, né? Ele não jogou no Palmeiras também, né? Mas seria um cara cascudo para tocar esse projeto. E aí, se dá alguma coisa errada, realmente joga nas costas do Abel, como o Fluminense fez durante toda a temporada, né? Com muitas dificuldades para montar um time mais competitivo, deixou nas costas do Abel e o Abel segurou muito bem, na minha visão, ele fez um bom trabalho dentro da realidade financeira da equipe do Fluminense. Agora, a turma que defendia o Valentim está fazendo a seguinte crítica. Por que não deixou o Valentim?
Por que não deixou o Valentim? Porque Então, mas eu estou dizendo o que pensa o pessoal do Valentim, né? Por que não dá a chance que o Corinthians deu ao Carille e por que não dá a mesma chance para o Valentim? Mas dar chance significa início de um trabalho no ano que vem, ele já sabe o que aconteceu nessa temporada, já o radar ligado para saber quem pode ficar, quem não pode, um reforço pontual aqui, ali e tal, tá? Então, essa é a principal crítica em relação à turma do Valentim. Quem gosta do Felipão e gostaria de ver o Felipão, começa a lembrar o seguinte, opa, o Felipão veio de uma experiência fora do país, mas tinha feito sucesso no Grêmio para assumir o Palmeiras, perfeito? Esse sucesso o Roger não teve. Deixa eu fazer uma... Pois não, Pedro. Só um detalhe. O ano passado, quando o Cuca insinuava que sairia, ensaiava sair, o primeiro nome do Alexandre Matos era o Roger Machado. Aí não deu tempo, porque ficou naquela indefinição do Cuca Atlético. E o Roger fechou com o Atlético. Mas o primeiro nome do Palmeiras no ano passado era o nome do Roger, não era do A minha colocação, eu estou vendo aqui no Twitter e também estou ouvindo aqui o meu amigo Chita Verde, que é um grande palmeirense. Não corre o risco, claro que a gente tem que sempre pensar positivo. O Roger é um profissional competente, terá um grande elenco na mão e tem tudo para fazer um ótimo trabalho. Mas não corre o risco de seguir uma trilha parecida com o Eduardo Batista e eu explico por quê. O Abel Braga, ele atingiu um status na carreira dele, que é aquele técnico que tem nome, currículo e que, por isso, demora mais a cair. Foi isso que não eu falei. Corre esse Mas, João, perigo. esse problema não é do treinador do Palmeiras. Esse problema é da diretoria do Palmeiras. Por isso que eu Que falei. contratou- Ela tem que ser firme nos propósitos que assume. Ela assumiu o Roger, ela tem que dar ao Roger condições de trabalhar. E chegar até o final Isso do contrato. significa dar a ele liberdade para trabalhar o elenco, para montar o elenco, né? Dispensar quem que tiver que dispensar, contratar quem ele achar que deva contratar e dar sequência ao trabalho dele no dia a dia. Esse problema não é do treinador. Por isso o treinador que- tem que montar o time. Por isso que eu falei, Sim. quando escolhesse Da o diretoria. Abel, se escolhesse o Abel, a diretoria estava trazendo um escudo. Ao sinalizar com o Roger, ao trazer o Roger, ela está dizendo que ela escolheu um estilo. E pro Roger, a direção tem que ser o escudo. O Roger não serve... Então, porque no fundo, a gente precisa parar no futebol brasileiro de contratar o nome, contratar o escudo, precisa contratar o técnico. O que é que você quer? Como é que você quer que seu time jogue? O time vai jogar com o Roger parecido com o que vinha jogando com o Alberto. Ou com saída pelo chão. Só que o Alberto não conseguiu se confirmar, se consolidar como um cara que você olhe. Sim. Ele vai até Pelo o final que do vocês ano. Valentim vai conhecem, continuar no Palmeiras? O Valentim recebeu o convite para continuar como assistente e pediu um tempo para pensar. Acho que vale a pena ele ficar. É provável que ele continue, mas não é uma certeza. Então, tá se falando que o esporte pode sinalizar com um convite para ele ano que vem. Se ele tiver um convite para ser técnico em alto nível, ele sai. Pelo que vocês Mas- conhecem do Alexandre Matos e do presidente Maurício Gagliotti, a diretoria do Palmeiras, por que eu estou perguntando isso, gente? É claro que a gente sempre deseja o melhor, quer que o profissional tenha sequência, cumpra o seu contrato e vá até o final. Mas a primeira reação, aqui no programa, nas redes sociais e no Twitter em geral, o Eugênio acabou de falar, é o assunto mais comentado no Twitter no Brasil nesse momento, a reação da torcida não foi positiva. E isso me lembra muito a situação do Eduardo Batista. Tá Por falando isso do que eu Roger? perguntei. Tá falando do Roger. Então, do Roger. mas aí... Mas seria... Será que a diretoria do Palmeiras tem essa força para dar esse... Precisa ter. Porque não deu no a Eduardo. frase do Maurício Gagliotti 2 semanas atrás para mim. Já errei uma vez, não posso errar a segunda. Ele já tem essa experiência, Tem que é verdade. ser a partir dessa frase. Então, a frase é muito bonita, então eu acho que um ano de contrato é pouco. Tá, ok. Fui convencido que um ano tá bom. Então, que o Roger inicie o trabalho e vá até dezembro do ano que vem. dezembro. É isso. Porque aí não é resultado, é projeto. É projeto. E aí, em dezembro, avalia e faz E mais um avalia, ano ou não. ok, mas que fique até. Não adianta. Agora, peraí. tem que ficar. Não adianta se dar mal aí no Campeonato Paulista e começar mal de repente a Libertadores e já mandar embora o cara. E que se faça justiça. Ontem a gente falou no nome do Roger, o Zinho comentou aqui, eu também. Eram 3 nomes depois da negativa do Mano. Era Abel era o nome da vez. Você falou isso ontem aqui, é Aí verdade. era Roger, não necessariamente nessa ordem, tá? Roger e o Jair Ventura. E o Jair Ventura entraria de forma muito parecida com essa análise que a gente também faz do Roger. Ou seja, a diretoria tem que trabalhar muito mais para fazer
esse Agora, para-raio você vê protegeu o que novo coisa treinador. curiosa. Pelo menos há 2 anos, o Palmeiras é o time com mais dinheiro, mais endinheirado do futebol brasileiro. O Flamengo tá nessa briga. Sim. E pelo segundo ano seguido, o técnico que o Palmeiras queria não conseguiu. O PVC falou que no ano passado era o Roger, não conseguiu, ele foi pro Atlético. Esse ano era era o Mano. A ideia não deu Mano, vai para Mano um ficou outro no plano. Cruzeiro, Aí tava lá. E foi bom você ter dito isso, porque o presidente Gagliotti precisa resolver uma situação muito complicada, que é a sequência do trabalho do Matos. A pressão política é muito grande, tem os que defendem, claro, mas aqueles que que não gostam do trabalho do Alexandre Matos estão fazendo uma pressão muito grande para que ele deixe o Palmeiras no final da temporada. Não vai sair. Eu não cravo nada, mas o fato é esse, é preciso resolver essa questão. E aí a política diz o seguinte, será que o Gagliotti vai se reeleger presidente? Quando é a eleição, hein? Final do ano que vem. Final do Final do ano próximo Outubro do ano. ano que vem. Para o mandato de 19. Outubro do ano que vem, mas só assume em Só janeiro. assume em 19. dezembro. Em dezembro de 19. Então Dezembro a de questão é a 18. seguinte: o Gagliotti quer a reeleição? Se quiser a reeleição, viu, Chita? Ele se desprende do Alexandre Matos? E se continuar com o Alexandre Matos e de repente o futebol não desenvolver no ano que vem, isso pode ser um trunfo para a oposição. Então há um processo político aí também que precisa ser melhor observado. O Alexandre Matos está tocando o trabalho dele, tem o apoio do presidente, claro, e tem o apoio Sabe que também eu da ouvindo isso tudo, eu fico pensando. E eu ouço mais isso no Palmeiras do que em qualquer clube. Será que é tão frágil o poder do presidente do Palmeiras que tudo tem alguém querendo derrubar, tem alguém querendo tirar, tem alguém que não interessa não sei quem, o grupo político tal não suporta esse, o Não grupo é- político não tal é só no defende Palmeiras, aquilo. Eugênio. Mas assim, o que a gente Esse debate ano- aqui no dia a dia Mas sempre em nos torno do outros Palmeiras. também tem, isso. no Corinthians não tem, vejo no isso São ter. Paulo tem. Não tem visto. No Santos tem, o Santos está passando um processo O aí, Vasco querem tem um arrancar pouquinho. cabeça. Processo eleitoral, mas as decisões O internas Vasco do dia tem a um dia. pouquinho só. O Vasco tem um pouquinho. Vamos lá. O Vasco é Primeiro, o Eurico que acabou. vamos lá. Primeiro, o Alexandre Matos não vai sair. O Alexandre Matos não vai sair em janeiro. É muito disse-me-disse, é muito mimimi. Tanto não vai sair que foi o Alexandre Matos quem decidiu que o Alberto não vai ficar junto com o presidente e contratou o Roger Machado. Segundo ponto, se o presidente tem que ganhar a eleição no ano que vem, sem dúvida, como disse o Quesada, toda a razão. Agora, isso, ele tá colado com o Alexandre Matos ou ele se descolar do Alexandre Matos e contratar um diretor de futebol, dá no mesmo. Porque se em abril, em agosto, o time estiver perdendo, tanto faz se o Alexandre Matos ou seu outro. A oposição vai vir no pescoço dele do mesmo jeito. A faca vem no pescoço do mesmo jeito. Agora, isso que você está dizendo, esse ano, esse final de ano, tá muito forte isso. No Botafogo que tem eleição, no Vasco que tem eleição, Não vejo no no mesmo Santos que nível. tem eleição. No Não Santos, vejo no o mesmo Santos tem nível. muita decisão eleitoral. Muita coisa eleitoral. Não vejo no mesmo nível, sinceramente. Saída até do Corinthians campeão brasileiro tem, O Palmeiras e o ó, Flamengo. E não é nem ano Turbulência, eleitoral. calma. O Foi Andrés- esse ano o Andrés inteiro. crescendo. Esse ano não foi eleitoral. O ano inteiro é porque o grupo político tal que é isso, o outro Não, grupo não foi que é grupo aquilo, o outro não sei o quê. A patrocinadora falou não sei das A coisas. questão desse- Todo esse ano- mundo tem peso. esse ano teve e muito- parece que o presidente não manda nada. Esse ano teve Toma muita decisões coisa. por pressão de A, B ou Esse C. ano teve muita coisa em relação à patrocinadora, a discussão da presença da patrocinadora no Conselho Deliberativo, a eleição dela no Conselho Deliberativo, que foi no final do ano passado. Então teve um resquício da eleição do ano passado de fato. Agora, o grupo político, eu disse aqui outro dia, o grupo político que tem mais força para brigar com o Maurício Gagliotti é o grupo do Paulo Nobre, que não está articulado nesse momento. E ele era vice do Paulo Nobre. Porque O Mustafa não deve gostar muito do da Alexandre empresa. Matos, certo? O Mustafa é um cara que sempre foi mais da política ele do não bom e diz bom. isso, ele não diz isso. Ele Ele sempre diz- foi mais política do bom e barato. Na cabeça dele, como eu acho muito palmeirense, deve ser que se gasta muito dinheiro e o resultado até agora tem sido. O Mustafa discute, tão exatamente, satisfatório. o Mustafa discutia no ano passado, quando o Paulo Nobre era o presidente, ele dizia assim, porque eu acham que eu sou o que dá resposta ao Paulo Nobre, se eu dou resposta, não dou resposta, o que ele dizia era assim, se eu mandasse no clube, não haveria uma dívida de 300 milhões de reais. É a frase dele. E outra frase que ele diz é assim, eu nunca fui contra a profissionalização. Ele diz isso em relação a dizer que ele quer que demita o Alexandre Matos. Ele diz que não é contra a demissão do Alexandre Matos. Ele é a favor da... Ele se diz a favor do cuidado com os custos, a demissão, com as contas. E aí a conta do Alexandre Matos pode ser alta de fato. A demissão do Alexandre Matos mostraria o enfraquecimento do presidente. E não vai acontecer. Não, eu não sei, PVC, isso eu não cravo. O Palmeiras é
É um caldeirão. Eu Ah, não cravo nada. Pronto, eu não acabou de falar. cravo Acabou de nada. traduzir o que eu tô falando. É, não cravo Tem posição nada. Paulo esse Agora, ano? mostra o enfraquecimento do ponto de vista, por quê? Existe um projeto. São Paulo contratou o Rogério Ceni por causa da eleição. O presidente Gagliotti está fechado com a Crefisa. A Crefisa deu muito dinheiro para o Palmeiras. É verdade também que o que o Palmeiras tem de dinheiro de TV e arrecada já seria suficiente para fazer o futebol. estádio é uma mina de ouro. Não estou desmerecendo aqui em nada o investimento de um palmeirense que vai lá e coloca dinheiro. Meu amigo Quesada, as coisas são muito rápidas, cada Muito. vez mais, né? Claro. Surgiu a notícia agora há pouco, demos aqui a informação, a nossa enquete está no ar. Você, palmeirense, gostou da contratação do técnico Roger Machado, mas já tem a reação, o torcedor do Palmeiras não está soltando fogos nesse momento com a contratação do Roger Machado. Alguns exemplos, veja aí. Temos alguns tweets separados aí. Olha isso, já tem uma hashtag? Palmeiras, mas já? O cara acabou de ser anunciado. Quer dizer, nem foi anunciado pelo clube ainda. Com todo respeito, esse cara Fora é Roger palmeirense, Machado. cara. Pois é, mas quem que é esse aí, ô Cheiro? Fora Roger Machado, já é isso? É um blog de torcedores do Palmeiras, é isso? Qual é o nome do blog? Palmeiras Todo Dia. É um blog de torcedores que acabou de criar a campanha Fora Roger Machado. Claro que a torcida do Palmeiras, ela é gigantesca, é uma das maiores do Brasil. Claro que isso aí não representa o pensamento de toda a torcida do Palmeiras. Mas pelo que nós estamos percebendo aqui, no Twitter e através da nossa enquete, que já a gente pode dar aí a parcial, já temos a parcial, olha ali. Não, 67, sim, 33. O percentual do sim é um bom percentual, né? 33%. Mas a maioria não aprovou. Mas sabe qual é o ponto, João? Qual é o ponto? Não tem no mercado um nome que você diga. Você vai contratar o Tite? Não. O Cuca hoje seria bem recebido de volta? Não. Não. O Abel seria um nome que teria 51%? A gente tem certeza disso? O Felipão seria recebido bem? Não. O Luxemburgo? O Abel não seria melhor recebido o nome dele do que o Roger? O Luxemburgo Não tenho certeza. Não quero comparar aqui o Luxemburgo com o Roger, mas o Luxemburgo, quando assumiu o Palmeiras em 93, aí muita gente faz o paralelo eu acho que o do Luxemburgo Palmeiras seria atual, bem Palmeiras recebido. Crefisa, com o Palmeiras não, Parmalat. seria não, seria não. O Luxemburgo tinha sido campeão em 90 com o Pô, Bragantino. mas ser campeão com o Bragantino Não, tudo foi bem, um mas trunfo assim, fantástico. ele não veio direto do Não, Bragantino. ele passou pelo pro Flamengo, Palmeiras. Guarani e Ponte Preta. Então, e aí você pode questionar se o trabalho, a carreira dele decolou a ponto de ele assumir um Palmeiras tão endinheirado da Parmalat ou não. O fato, quando ele chegou no Palmeiras, eu acho que era normal, tinha uma certa dúvida, uma desconfiança ainda. O Luxemburgo não era uma realidade. O Roger, era menor. O Roger fez do um que bom a do trabalho. Eduardo Batista e agora Não, mas peraí, com o Roger. o Roger fez um bom trabalho no Grêmio, ele melhorou e muito o time que era do Filipão e que não andava, ele fez andar com métodos modernos, treinamentos modernos, ele é elogiado pela modernidade, diferentemente do Filipão. Aí teve uma chance num outro grande clube do país, que é o Galo, não foi muito bem. Foi campeão mineiro. Mas na Libertadores mas não andou. não aconteceu como se esperava, essa explosão O Atlético, dele. né? No Atlético. Não ele. Então O agora ele Atlético está não anda. tendo Exatamente, uma ele é uma chance, parte. mais ou menos como Mas o ele foi Luxemburgo muito teve. criticado, hein? Foi Quando o muito Luxemburgo criticado chegou em por 93, ele tinha um avião, tinha um Boeing para pilotar, muito dinheiro, muita estrela. É o caso que o Palmeiras tem agora. Mas agora ele tem um bom avião também. Um excepcional avião O para elenco do mostrar. Palmeiras, que pelo visto será E com esse ainda perfil mais de um incrementado, cara. bom, hein? Luxemburgo se fez como muito? É um cara que na época era um cara, se não revolucionário, mas um cara com ideias, conceitos modernos para a época, tal, tático, né, estrategista, tal. O Roger tem um pouco desse perfil. Eu acho que a comparação ela é válida até um ponto. Assim, eu gosto muito do trabalho do Roger. Acho que ele tem tudo para dar certo. Mas assim, não dá para comparar com esse estilo revolucionário do Luxemburgo. O Luxemburgo era outra coisa naquele momento. Eu lembro muito bem que a gente falava, pô, esse cara vai ser o maior treinador do Brasil. Quando eu olho para o Roger, eu não vejo, vai ser o maior treinador do Brasil. Vai ser um bom treinador. Atenção. Alexandre Matos acaba de confirmar para o nosso companheiro Carlos Sartori, aqui nosso companheiro da redação, editor dos canais Fox Sports, via mensagem de WhatsApp, que a notícia é verdadeira e está confirmada a contratação, 1 ano de contrato. É isso, a gente tem a informação aqui. Informação, porque assim, Depois- como o depois Palmeiras do áudio, ainda não depois do anunciou oficialmente, né? Recentemente tivemos uma situação dessa, que houve um anúncio e depois não houve, mas que o Levir seria demitido, que acabou sendo demitido um tempinho depois. Mas na época botaram lá, o Levir foi demitido, não foi demitido.
Agora, o Alexandre Matos acabou de confirmar para o nosso produtor e editor aqui, Carlos Sartori, é pra valer. Legal, Roger Machado, legal isso. 1 ano de contrato técnico do Palmeiras. Muito obrigado ao Matos que confirmou pra gente, porque o Eduardo Batista ficou cozinhando o Galo durante quase um mês e ele já tinha acertado e assinado o contrato com o Palmeiras, né? Então agora já acabou Sendo qualquer oficial, tipo de sendo dúvida. confirmada a informação, não faz sentido o cara que se diz palmeirense, antes do técnico sequer ser anunciado oficialmente pelo clube, já colocar uma hashtag fora Roger Machado. Eu Claro que concordo não. com você. O Mas cara peraí, não é tem- palmeirense. que Parte apoiar. da torcida do Nenhum. Palmeiras protestou contra o clube recentemente em questão política também, né? Nenhum clube, a Mancha, nenhum que é a principal clube organizada dá do certo Palmeiras. assim. É. O problema, se não der certo o Roger Machado, não vai ser o Roger Machado, vai ser o Palmeiras. O Palmeiras não deu certo esse ano por culpa do Palmeiras. Se fosse não o foi Eduardo Ancelotti. Batista, não foi o Cuca, por culpa do Palmeiras. E o Palmeiras não é o presidente, é o vice-presidente, é o conselheiro, é o torcedor. Porque não deixa o profissional Não deixa trabalhar, trabalhar. gente. Deixa eu ouvir a Deixa opinião o cara aqui do trabalhar, palmeirense pô. mais famoso do Brasil na atualidade. Chita Verde, por favor, responda aqui. Você gostou da contratação? É? Então, pelo que o Diego está falando, você não é palmeirense. Hã? Eu não posso falar isso, Chita, você está falando aqui. Se eu falar isso, volta Paulo Nobre, é isso que você falou aqui? E o presidente Maurício Gagliotti, o quê, Chita? O quê? Hã? Não posso falar isso, Chita. Não posso, senão a emissora sai do ar. Eu vou ser processado, mas o Chita também não gostou, não. Agora, é porque não tinha ninguém no mercado à disposição a não ser o Abel? Ou o Roger realmente é uma boa escolha? O Mano renovou com o Cruzeiro. E o Abel não É a aceitou. terceira opção, João. E o Roger não aceitou o Inter. Como foi eu falei, ele atrás teve do- proposta do Inter e ele poderia ter dito sim pro Inter e não. Foi atrás do Mano, o Mano disse não. Jair Ventura renovou poderia o ser um contrato técnico com o também, não. Cruzeiro. O Abel era o primeiro nome da lista. Mas o Abel não chegou a negociar, Quissada. O Abel tá. O Fábio Braga conversou Conversaram com com ele. Tudo bem, conversaram, mas assim, o Abel nem se desvencilhou do Fluminense ainda. Será que o Abel fica O Abel- no Fluminense, o Abel- hein? eu Olha acho aí, que não atenção, fica. hein? Vai pro Eu acho- Inter, vai eu pro acho Inter. que não Olha aí, fica. pode ficar, hein? Eu acho que não fica, mas pode ficar. Agora, vamos lá. Eu já respondi essa pergunta que você fez agora Pois duas não, vezes, PVC. vou responder mais uma vez, que é o meu ponto de vista. Pois não, PVC, pois não. A escolha do Roger sinaliza a escolha de um estilo. O Palmeiras quer um time que marque pressão, que seja compacto, que seja moderno e que troque muitos passes. É o estilo que o Alberto Valentim vinha jogando. Só que o Alberto Valentim não conseguiu cacifar a si mesmo para ser um nome de peso. Então eles foram buscar um nome que tem um pouco mais de experiência no mercado. Que é um nome para ser bem recebido? Não, necessariamente. O Abel também não seria Nenhum necessariamente. seria. O Abel seria um escudo para a diretoria. Ah, sim. O Roger não é. A direção vai ter que ser escudo Perfeito. para o Roger E você dar tinha certo. respondido a pergunta também já um tempinho antes, porque você disse assim, ano passado tentou levar o Roger, o Alexandre Matos, mas como houve uma demora, ele acabou acertando com o Atlético Mineiro. Boa sorte para o Roger Machado, outro grande clube que ele dirige na carreira, dirigiu o Grêmio, dirigiu o Atlético Mineiro e agora vai dirigir o Palmeiras, que tenha muito sucesso em 2018. Vamos para um rapidíssimo intervalo.